Continuando, e essa é a parte 2. Se caso não viu a parte 1, recomendo que veja para entender um pouco. Mas, se mesmo assim você continuar vendo isso aqui, beleza. Estamos adentrando a Era das Trevas. Foi uma época bem crítica, então assim, né? Meio que afastou muita gente. Não só pelo próprio YouTube, mas assim no pessoal, né? Tipo, porque o próprio jogo não tava se ajudando, não tinha novidade, tava a mesma coisa, os amigos estavam se afastando, fora que tinha outros jogos hype. O próprio Fortnite que eu diga, GTA Online, Battlefield e tal, e outros jogos aí que eu joguei por bastante tempo e sei lá, cara, me puxou mais do que tudo, sabe? E sei lá, cara, cada vez mais me senti distante do jogo, sabe, do Mine. Então assim, infelizmente eu comecei a acompanhar os eventos de cada jogo, né, Fortnite, GTA, não sei o que. Então, né, eu acabei largando. Mas no finalzinho, lá no meu subconsciente eu ficava tipo assim, cara, que saudade de jogar aquele jogo, como é que será que tá? Aí um dia ou outro eu simplesmente entrei no Mine de novo e comecei a jogar sozinho, sabe? E assim, é bem diferente jogar sozinho com amigos. Porque eu era daquele tipo de, só vou jogar isso aqui com amigos, né? Então assim, quando eu comecei a jogar sozinho, eu tinha aquele medo, tipo, sei lá, nossa, tô jogando sozinho, observado, não sei o que. Mas depois de muito tempo jogando sozinho, você fala, mano, foda-se, sabe? Tipo, sei lá, sabe, escuridão nas cavernas, barulho de caverna, enquanto você explora sozinho, sabe? Pra mim é tudo, sabe? Tudo não passa de só barulhos e aquele medo de se sentir observado só sumiu, sabe? E se tiver alguém observando, também tô nem aí. Então assim, né? Depois de muito tempo jogando sozinho, eu comecei a criar uns objetivos assim na cabeça, sabe? Tipo, sempre queria construir um reino, uma vila e blá 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 blá, né? Tipo assim, se desse, né? Eu queria que meus amigos também jogassem esse sistema de reino, né? E cada um tivesse seu reino, a gente fazia parceria, guerra, sei lá, cara, são umas ideias, né? De pré-adolescente aí da vida, né? E também eu tinha outra que era basicamente você jogar ali, construir e tal, sabe? Zerar o jogo, sim, do máximo possível, terminando o seu melhor, sabe? Como assim? Não speedrun, sabe? Não jogando speedrun. Tipo assim, você ficar full tudo, tipo assim, chegar no seu máximo ali pra depois zerar o jogo. E até hoje eu faço isso, né? Porque assim, cara, se eu fosse só jogar pra zerar o jogo, eu acho que um dia, uma semana talvez, assim, daria. Porque, querendo ou não, chegar no The End não é mais aquele grande desafio, né? Não é à toa que tem as speedrun. Mas assim, cara, em geral eu não jogo mais só pra speedrun essas coisas, sabe? E também eu acho meio sem graça, né? Assim, o jogo tem muito a oferecer, muito a ser explorado, muito pra construir e tal. Então assim, cara, pra mim, eu prefiro aproveitar o jogo ao máximo. E é isso, tá ligado? Tipo, eu aproveito o jogo ao máximo. E blá blá blá, né? E sei lá, cara, aos poucos também, nessa época que eu comecei a jogar sozinho, os meus amigos também começaram a voltar, sabe? Tipo, às vezes jogava, às vezes não, mas assim, eu não tinha mais problema de jogar sozinho. Mas também eu não larguei aqueles jogos lá, né? GTA Online, não sei o que. Então assim, mas como se fosse tipo assim, eu jogava o GTA Online e outros jogos. Aí depois no finalzinho eu só fechava o jogo e depois ia pro Mines, porque o Mine, cara, era, sei lá, um jogo bem relaxante, sabe? Era bem confortável jogar e tal, ali na paz, sossegado. Só eu, sabe, não tendo que escutar a gente gritando no microfone, não tendo que, sabe, bancar o administrador ali das coisas, porque, nossa, cara, sei lá, era só você ali jogando. E é isso, nada mais. Enfim, né? Fora que, tipo assim, cara, nessa época também, eu lembro que aconteceu um evento, não sei se foi por causa disso que o jogo começou a ganhar seu hype de volta, né? O seu público, né? Que saiu da Era das Trevas.
Mas assim, mais ou menos nessa época eu lembro, não sei se foi isso, se a data tá correta, mas tá ligado o maior youtuber do mundo, PewDiePie? Então, esse cara aí, eu lembro que ele fez um episódio jogando esse jogo, Mine, né? E basicamente ele começou a criar uma série ali. Aí beleza, né? Quando ele começou a jogar, meio que o pessoal começou a ver no vídeo dele e falou: ah, o jogo tá assim, não sei o que. Então assim, por causa dele, a influência dele, né? O jogo começou a reviver, assim, sabe? Não só isso, como assim, muitas pessoas também, é igual eu, entrou no jogo para ver tipo, como é que ele tava, depois de muito tempo, só para ver como é que tava. E é isso, sabe? O jogo começou a se reviver graças a essa vontade de jogar o jogo e descobrir o que mudou e o que estava acontecendo, né? Não só isso também, né? Aos poucos também eu tava com aquela ideia de criar um grupo. Eu lembro que eu tive vários grupos, né, de jogatinas, desde o Skype, sim, o Skype, falecido Skype, do Skype ao Discord. Então assim, aos poucos eu tava começando a criar o Discord atual que eu tenho, né? Então assim, é isso, né? Foi uma época boa, não pro Mine, né? Mas assim, pra mim, o pessoal, porque eu me diverti bastante sem só focar no Mine, sabe? Mas também meio que agregou muita coisa hoje em dia, né? Enfim, é isso, cara. Mas ainda não acabou. Bom, em 2019, minha vida pessoal, eu estava bem, sabe, começando uma nova era, o ensino médio. Que assim, cara, no fundamental era horrível, mas assim, no ensino médio eu meio que renasci, sabe? Tipo, basicamente ninguém na minha escola lá, né, ia estar presente nesse ensino médio. Então assim, eu meio que podia, como posso dizer, criar uma nova pessoa ali, sabe, pra mim. Tipo, ninguém me conhecia, então assim, eu podia, sabe, sair daquela bolha de bullying que eu tinha antigamente, porque, né, fundamental é foda, né? Foi foda. Foda no sentido ruim. Enfim, né? Nesse ensino médio, eu tive minha felicidade, os meus momentos ruins, mas infelizmente, né? Essa felicidade durou pouco pra todos nós. Sabe o que a gente sabe, né? De 2019 a 2020, né? O que aconteceu, né? Enfim, nesses anos em casa, esses anos sombrios, eu me afastei de vários amigos do ensino médio. E mesmo depois, quando a gente saiu daquele momento horrível, né? Aquele período horrível, as amizades não foram as mesmas, sabe? Tipo, eu amadureci, esses caras também amadureceram. Então, assim, a amizade meio que esfriou ali. Então, cada um foi pra um canto, né? Infelizmente, né? Fora que eu perdi uns anos aí de vida no finalzinho do ensino médio, então assim. Pois é, né? Enfim, nesse período de casa, as coisas começaram a andar. Iniciei muitos projetos, né? Por conta de ficar muito tempo em casa. Como muita gente aí, né? Tipo, lá ele. Como muita gente ali, tipo. Sei lá, se tava parado em casa, não tinha muito o que fazer. Então, assim, a gente teve que sobreviver mesmo, sabe? Tipo, foi um momento bem difícil, mas superamos. Hoje em dia, né, a gente finge que não aconteceu, sabe? A gente tem tipo um vácuo de tempo de 2019 a 2022 ou 2021, 2022, por aí. Enfim, cara, foi bastante conturbado, né, esse período de ficar em casa, mas a gente sobreviveu, passando por aquela desgraça, aquilo tudo. E é isso, né? O Mine também, né, voltou pra mim. Se tornou meu lugar tranquilo pra passar o tempo, né? Às vezes eu jogava aqueles jogos lá de novo, né? GTA Online, BF, em geral. Mas o Mine nunca me cansava, essa era a verdade. Tipo, depois de tudo que eu passei, né? Então assim, meio que eu guardava esse jogo com carinho, sabe? Tipo, mesmo que, né, eu jogava mais pra distrair ou só ter uma paz ali, sabe? Eu não tinha objetivo, sabe? Sinceramente, eu só jogava pra relaxar ali, sabe? Então assim, foi foda, né? Mais ou menos nessa época também, cara, eu joguei muito
em off ou com poucos amigos que eu tinha, mas também foi uma época importante, 2021, quando eu criei meu server, né, do Discord, que até hoje eu acho que tá por aí, né? Mas assim, é isso, cara. Sabe aqueles grupos falhos que eu tinha desde o Skype? Então, assim, esse tá em pé até hoje. Não assim na melhor fase, mas ainda tá em pé, sabe? Porque tem muita história e eu não quero simplesmente acabar com ela. E tamo aí, né? Dando os pulos, mas enfim, né? Tá lá, sabe? Ele existe. E funciona, né? Tipo assim, se eu quiser catar uns amigos lá pra jogar uma coisa, né? Com planejamento até que dá certo. Mas enfim, né? Nada não são flores. Uns poucos anos aí depois eu tive que ir pra famosa CLT. E não foi fácil, cara. Realmente não foi fácil. Fora que também eu tava estudando, curso, faculdade, não sei o que, eu fiquei doente. Então assim, só esses anos foram bem difíceis, não só a pós-pandemia, né? Mas assim, em geral, foi complicado, né, cara? Foi assim, anos bem difíceis. Mas enfim, segui em frente, claro, né? E sei lá, cara, nessa época também eu comecei a refletir sobre o Mine, assim, em geral. Tipo, pra mim, eu já tava com conhecimento absurdo por jogar solo, pesquisar bastante e ter esse carinho pelo jogo, né? Então, cada vez mais eu jogava por jogar, por mim, entendeu? Tipo, ele impressionantemente não me cansava. Aí eu às vezes usava addons, jogava com muitos amigos, solo, com texturas diferentes, enfim. Não importava o jeito que eu jogava, eu sempre me divertia. Ou sei lá, só para o objetivo de ficar de boa, relaxar e tal, enfim. O jogo, sinceramente, não cansava de mim, eu não cansava do jogo. Porque também, né, as atualizações estavam interessantes, sabe? Tipo, nessa época aí saiu bastante coisa, eu tava, sabe, me aprofundando cada vez mais. E eu tava no meu ápice, né, do jogo. Bom, a atualidade, né, de 2022 a 2025, atualmente. Oxi, você quer abrir a porta? Você quer abrir a porta? Ai, eu vou cortar esse áudio. Enfim, pode entrar aí, gato. Fica aí. Enfim, voltando aqui ao vídeo. Em 2022 a 2025, atualmente, né, aconteceu muita coisa na minha vida pessoal. Não só a CLT, curso, enfim, foi anos bastante difíceis, sabe? Tipo, sei lá, foi uma parte da minha vida que eu tive que, sabe, seguir em frente, me cuidar bastante. E o Mine, querendo ou não, por que pareça, tava me ajudando nisso, sabe? Tipo, era como se fosse o meu lugar seguro ali. Não só isso, como o server e várias outras coisas, realmente me ajudaram, né? Então assim, cara, não só isso, em 2022 e 2025 eu consegui o Mine finalmente original portátil no meu celular. E assim, isso mudou pra caramba, cara. Porque assim, jogar no PS4 é tipo assim, jogar numa sala, né? Então assim, era meio chato, tipo, sei lá, você tá jogando na sala e alguém passava, comentava o que você tava fazendo. Não só isso, como eu também deixei de jogar muita coisa na época. E era meio constrangedor, sabe? Tipo assim, mas foda-se, enfim. Eu tive finalmente meu Mine portátil, né? E o que isso muda? Basicamente, o gato aqui do meu lado, nossa, o que foi? Tá, enfim. Basicamente, com o meu Mine portátil, eu pude jogar aonde quiser, sabe? Mesmo travando, mesmo, né, sendo meio difícil de jogar, porque às vezes o Mine era pesado, eu conseguia jogar. Então, assim, me trouxe bastante felicidades e, né, eu podia simplesmente
tá com meu celular e passar muitas horas jogando em off, aonde eu quiser, no quarto, privacidade e tal, né? Sem tá uma galera passando e comentando o que eu tô fazendo, sabe? Isso era bastante irritante pra mim. E sei lá, cara, chega uma certa idade que você quer mais privacidade, né? Em geral, na minha vida teve várias quedas, mas no fim eu sempre me levantei. Apesar das sombras que me consumiram, a loucura de ser audível e o medo de se tornar algo secundário, eu sobrevivi. E hoje fico feliz de estar aqui contando tudo isso para você. Seja lá quem você, seja lá quem vocês são, mas eu espero que você esteja bem, que você ache seu lugar seguro e consiga viver, não apenas sobreviver, né? Hoje em dia, olhar pro passado do game traz uma certa nostalgia, mas também uma certa melancolia por tudo que eu passei e nunca mais vai voltar. Mas estamos aí numa nova era, né? Eu hoje em dia tenho um grupinho, tenho novas amizades aí, então assim, a gente pode construir algo maior, não só pra mim, mas pros indivíduos aí, né? Então assim, eu espero tá agregando, tá sendo uma boa companhia, porque, né? Enfim, eu quero simplesmente, com o meu conhecimento de jogo geral, fazer parte de algo, né? No fim, acho que foi tudo. E caraca, eu tava com essa ideia de vídeo faz tempo, viu? Mas é foda gravar as coisas. Não só questão do áudio, que sei lá, que parece que é um muquifo, não tem privacidade pra porra nenhuma, mas assim, finalmente consegui. E se você tá escutando isso é porque realmente deu certo e tal. Não só isso, mas editar e tal pelo celular não é muito fácil, mas enfim, né? Vamos tentando até onde dá. E é isso, eu convido vocês aos comentários pra saber, né? Em qual era você apareceu, sabe? Em que ano você apareceu, em que meio você começou a jogar. Pelo Java, pelo Pocket Edition, que antigamente não tinha o Bedrock, né? Então assim, Pocket Edition. Então assim, né? Eu convido vocês pra ir, né? Comentarem sobre. E é isso, sabe? Hoje em dia também tô com vários projetos aí, bola pra frente. Então assim, se der certo deu, se não der certo não deu. Como aquele vídeo motivacional horrível. Vamos tentando e se der deu, se não der não deu. Mas é isso, cara, persistência, foco que as coisas começam a aparecer.